Você quer começar? Comece. Vou falar sobre a associação. Isso. Bom dia a todos. Bom dia. Muitos aqui já me conhecem. Quem não me conhece, me chamo Cláudio Perotti. Atualmente sou o presidente da associação MMDC, que é responsável pelo projeto do Agente da Neurodiversidade. Para quem ainda não sabe, o projeto a gente tem como finalidade principal hoje a conscientização. E como que nós trabalhamos a conscientização? Trazendo profissionais que trabalham com a neurodiversidade e possam contribuir com informações das mais básicas possíveis. Nosso objetivo é levar para a sociedade as informações para que as pessoas saibam sobre a neurodiversidade e, com base na informação, a inclusão comece a ocorrer. Então, nós trabalhamos com encontros presenciais, assim como divulgação de informações de forma online. O encontro hoje está sendo gravado para aqueles que não puderam estar presentes, acompanhar pelo YouTube, assim como temos o nosso Instagram, nossa página do YouTube, nosso grupo do WhatsApp, para que ali a gente possa criar uma comunidade e fazer essa troca de informações. Sei que tem profissionais que também atuam na área da neurodiversidade, então o nosso objetivo é fazer essa integração de pessoas que não tenham nenhum tipo de conhecimento, profissionais que atuem, e com isso a gente vai trocando informações e juntos a gente possa levar cada vez mais conhecimento para a sociedade. Então, o projeto tem uma parceria com o Instituto do Adriano, Instituto Neurolink, e que traz alguns profissionais para falar sobre alguns temas relacionados à neurodiversidade. Hoje, quem vai nos presentear aí com o seu conhecimento é a Júlia. Bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui nessa manhã de sábado. Você está em São Paulo agora, né? Então, veio diretamente de São Paulo para cá. Júlia aqui também é vice-presidente do... Vice-presidente do Instituto Neurolink, do Adriano, junto com o Adriano. Então, também tem um trabalho aí bem afinco com a neurodiversidade. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu compartilhar de conteúdo, né, do seu conhecimento. Então, espero que aproveitem, né? E para quem já participou, é uma manhã bem tranquila. Aqueles que tiverem as mais variadas dúvidas, esse é o momento, tá? E aquilo que vocês aprenderem aqui, o que a gente pede é que vocês compartilhem, né? Levem adiante, para que a gente possa fazer esse efeito multiplicador do conhecimento. Sim, senhor. Obrigado. Vou pôr mais pimenta no tempero, porque agora é o seguinte. A gente está aqui para falar sobre a primeira parte para trazer para vocês informações. O agente da neurodiversidade são vocês. Nós somos aqueles que estão ajudando vocês a se tornarem agentes. O que a gente faz? O agente é aquele cara que tem sensibilidade. Né? É aquele cara que consegue compreender o que está acontecendo e consegue ajudar de alguma forma. Às vezes, ajudar é simplesmente compreender o que está acontecendo com a pessoa e esperar o tempo dela. Às vezes, é tomar uma ação. No caso de uma crise, por exemplo, é a gente entender o que pode ser feito. É só ajudar a mãe. Mãe, eu te ajudo. Né? Às vezes, é só realmente preparar o ambiente. Está muita luz, tem muito barulho. Gente, tem muito barulho. Vamos baixar um pouquinho o barulho para a pessoa poder se sentir um pouco melhor. Né? Isso, o agente é aquele cara que compreende. É aquele cara que consegue ajudar as pessoas. Então, esse projeto, a gente traz informação para dar consciência, para ter ação. Então, o agente é aquele que age, né? Que tem uma ação sobre todo esse trabalho, né? Com neurodiversidade. A gente está falando um pouquinho de autismo, mas também é TDAH. Eu descobri que sou TDAH essa semana, não sabia. Né? Então, eu descobri que eu sou hiperativo, então vai estar tudo certo, né? Até o jeito de falar rápido, né? Assim, dos movimentos. Né? Mas agora eu tenho certeza que nada mudou na minha vida. Mudou para os outros, que agora eu posso falar assim: olha, eu sou neurodivergente, tem que entender. É mais ou menos assim. Mas eu quero apresentar para vocês a Júlia. A Júlia praticamente
minha filha, ela ainda era estagiária quando ela veio trabalhar com a gente, foi até escolar, ela estudou muito para poder cuidar de uma criança, chegou lá, ela agiu, ela mudou a forma da escola pensar, ela trabalhou justamente com inclusão. Então ela estudou, pensa no menino que estudou, ela estudou muito, daí ela trabalhou comigo em vários projetos. Ela, na verdade, todos os projetos dos últimos 5 anos tem a participação dela com a gente no CTO. Então, o CTO tem a Mais do Universo, Instituto Neurolink, todos esses têm o DNA da Júlia com a gente nesse trabalho. Então, é uma pessoa engajada, estuda muito e fez recentemente, terminou a pós em Neurociência e comportamento humano. Neurociência e comportamento humano, né? Então, ela tem muita bagagem para falar para vocês. Infelizmente, ela não está mais com a gente, ela foi agora trabalhar em São Paulo. Então, ela está na Genial Care, corrente. Beleza? Mas ela está sempre presente, está com a gente. Hoje, ela também é vice-presidente, como eu disse, presidente do Neurolink. Júlia, com você. Vamos lá. Obrigado. Bom dia. É um prazer estar aqui. Quando o Adriano falou dos agentes da neurodiversidade, foi muito legal quando ele me contou. Eu falei assim, é exatamente isso que precisa nesse momento, né? Porque quando a gente só oferece o serviço, as pessoas só vão até ele para ser contratado. E quando a gente cria um movimento de conscientização e de formação de pessoas que voluntariamente estão aqui para aprender e para agir diante dos momentos que você está diante de uma pessoa autista, é uma outra situação, né? Então não é só mais, não estamos mais falando da mãe e do pai que chega lá no instituto, que chega lá na clínica e fala assim, olha, eu quero atendimento para o meu filho autista, para o meu filho TDAH. Agora a gente está fazendo um movimento, chegou no momento que a gente falou, pô, a gente precisa formar pessoas para que lá no mercado, na feira, no shopping, tenha pessoas que, opa, eu consigo contribuir aqui com essa situação, ou eu consigo acolher melhor o familiar, ou eu consigo acolher melhor um amigo que tem um filho nessas condições. Então, parabéns por vocês estão aqui, né, estar aqui, disponíveis a me ouvir e a participar, tá bom? Eu escolhi essa foto, que foi um dos projetos mais importantes que eu fiz, né, junto com o Adriano, junto com outros profissionais, porque foi nesse projeto que eu entendi o peso dos estereótipos. Porque é nesse projeto que eu vi os adolescentes e os adultos afastados da sociedade pelos estereótipos, pelos estigmas, pelo não espaço possível para eles. Então, um adulto de 21 anos que não está na universidade porque sabe que a universidade não vai acolher ele dentro das questões que ele precisa, de uma pessoa que sai do colégio e não consegue se integrar no trabalho ou numa faculdade porque fica em depressão, porque esse ciclo acabou e não foi passado para ele como seria caminhar depois do 3º ano, né? Então, mães preocupadas com o que o meu filho vai fazer agora, né? Outra situação, mães com medo de adolescentes de passar vergonha ou passar por situações vexatórias. Eu não vou deixar meu filho trabalhar para ele ser chamado de burro na empresa, né? Não acreditando na potencialidade de quando esse autista vira adolescente, vira adulto e no que ele pode fazer, né? Então, esse projeto ele me colocou diante de várias camadas sociais onde eu vi que a gente precisa atuar com importância, tá bom? Então, o Adriano falou que eu estou na Genial Care, e aí a escolha de ir para a Genial Care foi justamente para ampliar esse olhar do que a maior empresa de autismo na América Latina está fazendo diante disso. Então, eles investem muito em tecnologia e em modelo clínico. Então, eu confesso que eu estou passando por um momento de bastante conhecimento e crescimento profissional diante da Genial Care. Lógico que com o coração apertado de estar longe de todos esses projetos que, durante esses 5 anos, escrevi junto com o Adriano, corremos atrás, sonhamos, rimos, choramos, né? No entanto, que agora a gente tem até vício de linguagem, né? A gente, né? Parece que eu não saí ainda.
tem feito avaliação junto com a parceria da prefeitura, e isso é algo que a gente está há anos. Agora a gente vai fazer também formação para profissionais da educação, então é algo que há 5 anos a gente trabalhou muito em cima disso. Então quando o Adriano me mandou o áudio eu até chorei, porque, cara, como foi difícil fazer com que as pessoas que estão em cima entendessem a importância desse serviço, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho desses temas, o que vemos quando pensamos em autismo. Essa é a primeira pergunta. Quando você ouve a palavra autista, qual é a primeira imagem que surge na sua cabeça? Pense. Alguém quer falar? Eu quero, mas eu não sei se eu devo. Pode, você deve. Esse é um lugar seguro. Agora, mas antigamente ia passar um doidinho na minha cabeça. Assim. Tá bom. Agora não mais. Ok. Mais alguém? Eu relaciono com criança. Tá. Mais um? Só pra gente ter 3. Mais especificamente, de relacionar com criança, eu relaciono com meu sobrinho. E é aquela leitura de que algo diferente, né? Ou como diz o jovem hoje, algo errado não está certo. Né? Essa é a primeira imagem que e ela vem seguida de uma necessidade de desmistificação. Certo. E aí, quando a gente fala em estereótipos, é quando a gente cria um julgamento diante de um perfil da pessoa. Então, se eu estou vendo aquela criança autista, ele é autista. E a gente vai para os extremos. Nossa, ele é um gênio, ele sabe matemática. Meu Deus, ele já sabe ler. Ou a gente fala, ele vai bater no meu filho. Ele vai ter uma crise. Então, a gente, quando vai falar de autismo, a gente sempre coloca essas pessoas em lugares extremos. Então, quando eu falo de nível de suporte 1, então ele é muito inteligente, o que ele vai fazer? E quando a gente fala de nível de suporte 3, nossa, mas ele deve dar muito trabalho para você, né? Psiquiátrico. Então a gente vai para extremos, tá bom? E aí, o que às vezes as pessoas pensam é isso, é uma criança que vai ficar isolada, que não fala, ou que é genial, que a rotina é rígida, que tem hiperfoco, ou que, por alguns momentos, passa por crise. E aí, o que a gente deixa de considerar é que ela pode ter potencialidades. Então, ela pode ser uma criança criativa, ela pode ter atenção aos detalhes, ela pode ter uma memória melhor, ela pode ter foco, ela pode ser sensível, ela pode ser determinada, pensamento lógico. E aí é como a gente cria uma barreira quando a gente coloca um estereótipo negativo em cima de uma pessoa, a gente deixa de pensar nas outras possibilidades que ela pode oferecer. E aí a gente cria uma barreira de distância dessa pessoa. E é isso, a gente não faz só com o autismo. A gente faz um serviço a qualquer momento, quando você não conhece a pessoa e a pessoa não está num dia bom e ela está com a cara fechada, já não é uma pessoa que você se aproxima, aquela pessoa deve ser muito chata, deve ser muito exibida, deve ser muito mala, e a gente não vai até ela. Mas isso com o autismo é um pouco mais grave, porque quando a gente faz esse exercício, a gente dá continuidade à exclusão dessa pessoa. Então, para aquela pessoa estar inserida num ambiente social, custou muito para ela. E aí, quando ela chega, a gente coloca nela uma roupa que talvez não é dela. E aí a gente precisa treinar a nossa mente, o nosso olhar, para perceber que, qual que é o seu nome? Seu nome é Giane, tudo bem com você? Vamos tomar um café, né? Ouvir essa pessoa, acolher essa pessoa. Isso eu estou falando no autismo adulto, dando esse exemplo, porque talvez para nós, ou para vocês que não trabalham com criança, possivelmente, vocês vão se deparar com pessoas hoje laudadas e que vocês olhem, né? E falam, nossa, esse cara é autista, velho. Ele tem um comportamento que é muito rígido, né? Enfim, a gente pode pensar nisso, porque esse contato ele vai sendo ampliado conforme a informação vai chegando, né? Então, cada vez mais autistas adultos sendo diagnosticados. Então, possivelmente você deve ter um colega de trabalho ou na família que tem um diagnóstico. Eu tenho várias pessoas adultas hoje com diagnóstico em autismo.
em outras neurodivergências, como o Adriano agora. Mas a gente já sabia. Em vários casos que a gente sabe, mas tem que não vai contar. É isso. E aí tem aquelas pessoas também, e aí tem uma outra situação. Aquelas pessoas que, por ser um pouco mais introspectiva, a gente já vai taxar, pô, esse cara é autista. Então tem que haver um equilíbrio entre aquilo que eu coloco como uma vestimenta social e aquilo que eu realmente entendo como uma dificuldade de fato, e não uma questão de personalidade, né? Por exemplo, se você for trabalhar comigo às 8 horas da manhã, pode ser que eu não seja tão simpática em te dar bom dia. Com certeza, não. Mas isso não quer dizer que eu esteja numa neurodivergência, isso é a minha personalidade. Mas pode ser que você encontre uma pessoa autista e ela não consiga olhar nos seus olhos de manhã, ela não consiga sair dar bom dia para todo mundo. Então você está vendo que são situações parecidas numa mesma questão de bom dia, mas uma, na verdade, é uma questão de humor e que tá tudo bem, e a outra, na verdade, é por uma questão de dificuldade social mesmo, de lidar com a situação, tá? Então, quem fala muito sobre estigma é o Goffman, e aí foi muito legal fazer essa palestra, porque eu estudei Goffman na faculdade, quando eu escolhi fazer uma eletiva de psicologia e saúde mental. E aí Goffman ele vai falar sobre as instituições totais. E as instituições totais, ele fala dos hospitais psiquiátricos, ele fala dos conventos, ele fala dos hospitais, ele fala das escolas, tudo aquilo que você faz o ser caber numa caixinha para lidar dentro de uma instituição total, onde as regras não são flexíveis. E aí ele vai discorrendo bastante sobre isso. E aí ele fala, o estigma ocorre quando uma característica passa a definir negativamente uma pessoa diante da sociedade. E é isso que eu estou te falando. Eu não posso me considerar, eu não posso ser taxada de autista porque eu não dou bom dia, ou de chata, ou de antissocial, né? Porque eu não dou bom dia. Da mesma forma, a pessoa autista também não pode ser taxada ou julgada, tipo assim, não vamos se aproximar do João. O João é muito chato, cara. Você já viu? Pô, vem trabalhar, não fala nem bom dia? Não olha nem no nosso olho. A gente tem uma questão que a gente fala, eu só confio naquele que eu falo e ele olha dentro do meu olho. Cara, quantos pacientes adultos e adolescentes que a gente teve conversas sinceras e bem profundas, onde o cara ele não conseguia olhar no meu olho. Mas não por uma dificuldade de não querer passar confiança ou de que não tá gostando de mim. Ele não consegue fazer um contato visual que dure muito tempo. Ou ele faz um esforço tão grande de fazer um contato visual, porque é uma exigência social, que ele nem tá na minha conversa, porque ele tá preocupado em olhar um pouquinho e abaixar, olhar e... Né? Eu já tive pacientes assim também, que ele ficava preocupado em fazer, se comportar socialmente de maneira que é aceitável. E aí tem uma questão no autismo que vale ressaltar principalmente em mulheres, que é o masking. Depois a gente pode falar sobre isso, mascaramento. Tem um teste super interessante, depois eu posso ver o nome desse teste, ele é todo em inglês, e aí você faz esse teste e ele faz várias perguntas. Quando você está conversando com uma pessoa, você se preocupa onde você coloca as suas mãos? Aí você vai respondendo. Eu já fiz esse teste, junto com uma pessoa que possivelmente pode ser autista. As respostas eram totalmente diferentes. A pessoa autista, ela está todo o tempo conversando diante de uma questão social, ela está preocupada onde ela deixa as mãos, ela está preocupada onde ela olha, ela está preocupada como ela posiciona o corpo dela, e aí é um questionário, gente, de 100 perguntas sobre a situação de você estar fazendo uma conversa. Eu falei, cara, é muita coisa para a pessoa se preocupar enquanto está conversando comigo, eu tô falando de uma coisa boa, assim, do trabalho, né? Então, a gente tem que ter essa noção de nível de dificuldade de pessoas que têm questões, e aí o diagnóstico autista, ele interfere diretamente na questão social. E aí o peso social disso
tem que ser considerado para que a gente não afaste essas pessoas, que essas pessoas não se sintam mal diante de uma conversa, diante de uma reunião, porque a gente vai diminuindo e a gente vai excluindo, porque a gente só faz do mundo espaço para os típicos. Para os atípicos eu não tenho espaço, se ele não se encaixar, ele não pode estar aqui. Então, nossa conversa vai ser um pouquinho sobre isso, tá bom? As pessoas autistas costumam ser apresentadas de forma simplificada, né? Como eu disse, o problema não está necessariamente nas características, o problema está no significado social atribuído a elas. E é exatamente isso que eu estava falando com vocês. Evita contato visual, apresente a comunicação diferente e possui os interesses específicos. Que aí a gente vai lá e vai julgar, né? Nossa, que pessoa antipática, que pessoa mal educada, que pessoa desinteressada, né? E aí a gente tem que começar a equilibrar esses pratos. Diante de um diagnóstico que tem interferência diretamente no social. Quando você vai abrir o DSM, ele não coloca o autismo como uma deficiência motora, como uma deficiência cognitiva. E aí você fala assim, mas Julia, não tem interferência cognitiva? Aí a gente vai ter que atrelar o autismo a uma segunda patologia, tá? Então tem que ter uma avaliação neuropsicológica. Mas o autismo em si, o DSM vai falar deficiência que ultrapassa a questão social, tá? E aí a gente vai pensar como a diferença era excluída, né? Vou voltar um pouquinho lá na história, e aí eu falei de Goffman, mas eu vou falar agora de Foucault. Foucault tem um livro que é História da Loucura, que é bem interessante também, que aí ele vai repensar o lugar dessas pessoas. Porque aí, nessa época, quando o Goffman começou a discutir e quando o Foucault trouxe a História da Loucura, ele fala assim, cara, tem pessoas dentro do hospital psiquiátrico que não precisavam estar aqui. Por que essas pessoas estão no hospital psiquiátrico e não na sociedade? Porque a sociedade implantou um modo de ser. Se eu não me encaixo na moda, se eu não me encaixo na tecnologia, então faça um exercício. Imagine você hoje sem celular. Ou imagine você hoje com um celular de flip. Quem seria você na sociedade? Eu não estou falando de... Quem seria você? Você teria acesso a banco? Você teria dinheiro? Eu não ando com carteira. Você teria contato fácil com as outras pessoas? As pessoas te atenderiam se você ligasse? Que a gente usa o WhatsApp. Quantas outras coisas mais a gente faz tudo pelo celular? Você conseguiria registrar os seus momentos? Como você se sentiria se você não tivesse um celular? E o que você seria para a sociedade se você não tivesse um celular? Você conseguiria acessar o meu Gov? Qual é a importância do meu brasileiro? Ué, mas meu celular não baixa. Então, isso, estou dando um exemplo do que o falar. Se não tiver uma conta de e-mail... Se você não tiver ali dentro do padrão que a sociedade está pedindo, você vai para o hospital psiquiátrico. E aí ele vai falar um pouco sobre isso, né? Então, durante séculos, pessoas que não se encaixavam nos padrões sociais eram vistas como um problema. Não era apenas uma questão médica, era uma questão social. No documentário que tem no YouTube, tem na Netflix também, sobre o Hospital de Barbacena, seria muito interessante vocês assistirem. De pessoas que iam para o hospital... O Holocausto Brasileiro, exatamente. Pessoas que iam para o hospital psiquiátrico porque estavam bêbadas na rua. Ou porque a mulher não queria assinar um contrato. Crianças, né? O hospital psiquiátrico que ficavam muito mais adoecidas quando entravam lá. Então não era uma questão médica, era uma questão social. Ela não se encaixa, tá bom? E aí os hospitais psiquiátricos e instituições funcionavam muitas vezes como espaços de segregação. Porque não só os hospitais psiquiátricos, porque Goffman vai falar dos conventos também, vai falar das prisões.
enfim, de várias questões, outras instituições totais, que servia de espaço de segregação, tá? E aí eu coloquei a foto do Foucault, porque às vezes a gente fica falando desses caras, né? E a gente fala, meu, qual é a cara dele, né? Então esse aqui é o Foucault. Como que ele é? É. E aí ele já estava... E aí um pouco da linha do tempo da inclusão, da exclusão à inclusão. Então aqui Foucault, né, fazendo uma discussão no século XVIII, depois dos hospitais psiquiátricos, né, a questão da institucionalização das pessoas, a reforma psiquiátrica, né, acontecendo durante esse tempo, justamente por conta das discussões desses caras, principalmente de Foucault, e tem um outro italiano também que fazia discussões muito relevantes sobre isso, que eu não vou lembrar o nome. Depois, eu coloquei aqui a declaração de Salamanca, que ele fez na Unesco, é sobre educação inclusiva. Por que essa marca é importante? Porque enquanto os hospitais psiquiátricos aceitavam as crianças, então as escolas também já estavam dentro dessa segregação. Então, a escola só entravam os típicos, só aqueles que eu entendia que tinham condição. Então, quando Salamanca fala assim, ó, a escola é para todos, isso é uma declaração muito importante, porque é a partir da escola que a gente consegue passar pelas questões da vida, né? Na escola o primeiro momento que a gente fala, pô, o que é matemática, o que é português, o que eu quero ser quando eu crescer, como eu vou me preparar para a vida depois disso. Então, quando as pessoas aqui não tinham, quando uma criança que não tinha funções para estar numa escola, ela ia para o hospital psiquiátrico. E aí Salamanca fala assim, não, pode vir, todo mundo, porque todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades de estudar. E aí, a partir disso, vamos entender, enquanto sociedade, o que vai acontecer com esses cidadãos, né? Crianças. E aí, o DSM-5, gente, é muito importante quando ele chega, porque ele ele vai descrever as doenças psiquiátricas, mas dentro de um diagnóstico e forma de tratamento. Eu não trouxe, mas o livro do DSM é muito legal. O que você abre lá? Ansiedade generalizada, transtorno de bipolaridade. Ele vai descrever o que é essa doença e qual é a forma de tratamento. E não vai todo mundo para a mesma caixinha do louco. Porque antes não tinha diagnóstico, era só doidinho, era só um cara que não se encaixava, era só um cara que não era uma força de trabalho. Então o DSM fala assim, não, calma aí, bipolaridade não quer dizer isso, né? Ele não é louco, ele precisa de tratamento. Então o DSM é um ponto muito importante. E aí a gente está caminhando para isso, né? A neurodiversidade e inclusão. Então, reforçando a importância desse espaço. Então ele tem que acontecer cada vez mais e com mais pessoas. Porque se a gente não fizer um movimento de conscientização e de conversar com as pessoas, em algum momento a gente pode estar voltando para cá. Porque aí o mundo, de novo, ele vai fazer uma volta e vai falar, opa, então a gente tem que excluir porque agora está atrapalhando. E aí quando a gente faz esse exercício, a gente está caminhando para o futuro, para o crescimento, onde a gente fala que o mundo tem espaço para todo mundo, que uma pessoa com bipolaridade, uma pessoa com de ansiedade generalizada, ela não é mais estéril. Ela não precisa de psiquiatra, ela precisa de tratamento, ela precisa de inclusão, ela precisa de acolhimento. E é assim com a pessoa autista também. Eu estou colocando outras coisas também para a gente não ficar preso numa narrativa do autismo, tá? Porque não só eles, nem todo louco era autista, tá bom? E aí, tem aquela pergunta, que eu acho que em algum momento vocês já se fizeram essa pergunta. Existem mais autistas hoje? E é difícil responder essa pergunta cientificamente. Porque quando a gente olha para o hospital psiquiátrico, a gente não tinha pessoas que entravam lá fazer uma avaliação neuropsicológica, opa, esse é autista, esse não sei o quê, esse esquizofrênico. Não tinha isso.
né? Então, a gente não tem números que, ou cientificamente falando, que apoie essa ideia de que hoje existe mais autista pela evolução do mundo, pela vacina, pela poluição, pela, não sei, né? Nenhuma pesquisa que vocês olhar para isso, porque artigo, qualquer um pode escrever um artigo, tem embasamento científico comprovado que fale que é por conta que é por conta da poluição. Nenhum pode afirmar isso, tá bom? E aí, a pessoa autista, talvez ela sempre esteve presente, principalmente de nível de suporte 1. Ela estava nas escolas, ela estava nas famílias, ela até estava nos ambientes de trabalho. E aí eu não vou muito lá para o passado, vamos há 20 anos. Os adultos hoje você conhece com 50, 40 e poucos anos, que fez uma avaliação neuropsicológica e deu autismo. Eu conheço 3. Mas ele já está trabalhando há um tempão. E aí hoje com a informação, com a conscientização, as pessoas estão vendo que esse cara ele precisa de ajuda, não é normal, assim, normal. As dificuldades que ele tem, ou as barreiras que ele tem. Uma vez eu atendi lá no TEA+, um adulto de 35 anos, e ele trabalha no Instituto Federal, ele é super tal, trabalha com ciência, e a supervisora dele falou assim, Eduardo, você precisa procurar um médico. E você vê o cara, você fala assim, meu... Você desenrola, assim, conversa com você não faz contato. Ele é extremamente agitado, ele fala, você fica tonto, porque ele tá andando, ele tá se mexendo, ele não para, você fica até ansioso. Mas é um cara super funcional. Só que em alguns momentos do dia a dia dele, ele tem dificuldades. Uma das dificuldades que a chefe dele falou porque ele precisava de ajuda é pela rigidez cognitiva. Então, se ele dominava o projeto dele, se ele achava que o projeto dele era o que tinha que ser, ele não conseguia conversar com as outras pessoas. E quanto de comportamento político você tem que ter numa empresa em que você abre mão de um trecho do seu projeto, de você tirar uma parte e outra, ou de você falar, não, olha, esse projeto não vai ser agora, vai ser o do fulano. E aí ele não tinha essa flexibilidade, né? E aí ele foi pra... E aí ele falou assim, Júlia, sabe por que eu fui entender que eu era? Porque minha irmã teve filhos, e os filhos delas são muito parecidos comigo quando eu estava na infância. E os filhos são autistas, nível de suporte 2. Então, se ele se vê nas sobrinhas e no sobrinho, é porque lá atrás, na infância, ele era um nível de suporte 2, mas ele conseguiu responder aos estímulos da família, da escola, enfim, eles estavam lá. Então, eles estão lá, estavam nas comunidades, ou isolados dentro de casa, tá? E muitos não era reconhecido, recebendo rótulos como estranho, antissocial, tímido, problemático e excêntrico. Excêntrico nem fala assim, o cara fala tonto, bicho do mato. O tímido, ele é algo que passa bastante pelas meninas, hoje mulheres autistas, tá? E aí eu também tenho convivência com uma pessoa autista e ela fez terapia desde a idade por conta da timidez. E hoje a gente vê que não era timidez, né? E aí isso é muito difícil, porque como você faz terapia desde os 5 anos de idade e o que estavam te tratando eu acho que o Dri consegue falar da experiência dele há 20 anos atrás, como foi ter o diagnóstico do filho dele ou como foi passar pelo tratamento, não tinha a informação que tinha hoje. E aí é por isso que a gente também responde a pergunta, né? Existem mais autistas nos dias de hoje? Eu acho que hoje existe mais informação, tá bom? Eu tenho 2 filhos, né? Que são autistas. A gente descobriu o autismo do segundo filho, meu, né? 2004. Aí ele fala, não, ele parece ser autista, essas coisas, né?
Mas a gente tem que tratar para depois ter realmente certeza. Se falar até 5 anos. Se falar até 5 anos, mas ele falou até 3. Depois parou de falar. Né? Teve que falar normal. Pode lembrar depois. Mas a questão não é. A gente identificou e começou a tratar, mas não tinha tratamento para autismo. Não tinha isso. Foi psicólogo, fazia a natação, fazia várias coisas, mas assim, por exemplo, na natação, a professora de natação não gostava de fazer aula com ele porque ele não fazia o que ela queria mandava ele fazer. Ele teve que tirar ele da natação porque não estava com ele lá. A psicóloga na fora, você olha, tem dificuldade, pode ser que ele não faça, mas é assim, não existia um protocolo para poder cuidar disso. Em 2004, 2005, 2006. Nunca quis brincar com as outras crianças. E sempre em aniversário da família mesmo, ele sempre ficou isolado. Até hoje, ele tem 26 anos, ele fica isolado, 27 anos vai fazer agora, fica isolado. Mas de boa, a gente já sabe, então, o Lucas, vem cá, vamos fazer, ele fala um pouquinho, ele cansa e vai para outro lugar, tá tudo bem. Antes não, a gente fala assim, Lucas, vem cá, Lucas, você é antissocial, vem cá. Meu, o cansaço que ele tem só dele ficar ali observando a gente é demais, né? Então, a gente não tinha nenhuma informação lá. A gente foi descobrir que ele era autista também, depois que a gente entendeu o que era autismo. Daí que ele fez a avaliação dele psicológica, daí que ele entendeu. Mas assim, ele sofreu muito, porque a gente chamava muita atenção. Eu ia ensinar matemática para ele, falei, cara, presta atenção! E assim, deu dó. Depois me deu um remorso, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu insisti nele de uma maneira que ele não ia conseguir mesmo acompanhar, né? Mas no fim ele sobreviveu, mas... E aí, de novo, a gente volta para os estereótipos, né? O Lucas não é bom em matemática. E quando a gente pensa em autismo, a gente fala, o cara vai ser craque em matemática, ele é muito esperto, inteligente. Não, mas ele escreve livro. Ele escreve livro, ele é bom de biologia. Capítulos. Formou, né? Biólogo. Então, assim, tá vendo como, às vezes, os estereótipos afastam a gente da pessoa do que realmente ela é? Né? E aí, o cansaço da pessoa autista em estar no momento familiar, com os amigos, na verdade, não é nem por conta dela ser autista, mas é porque que a gente coloca tanto padrão social de comportamento bem aceito, que a pessoa ela fica cansada de pensar onde ela tem que colocar a mão, se o que ela está pensando é o que todo mundo está pensando, se ela pode falar, se ela não vai ser taxada de bobo, entendeu? Esse é o cansaço, porque você fica todo momento em alerta. E aí, a partir do momento que a gente reconhece a pessoa autista com as características dela, com as questões dela, a gente oferece um espaço para que a diferença dela possa aparecer e sem problema nenhum. E aí não tem. Eu conheço adolescente de 11 anos, super funcional, mas ele estereotipa em alguns momentos. Então ele faz flapping. Só que ele tá conversando com você aqui e ele faz o flapping. Só que é um menino super inteligente. Ele socialmente, assim, fala bem, mas ele faz o flapping, porque o flapping é autorregulação. Então toda a estereotipia, ela vem como autorregulação. Então se eu tô com uma pessoa autista e eu não posso falar assim, cara, fica sossegado, deixa fluir. Vai ser mais leve. Qual que é os nossos hábitos de autorregulação? O Lancelote masca chiclete. Eu balanço as pernas. Ou fico puxando o cabelo aqui, assim, toda hora. Você pode ser outra coisa. Ficar clicando a caneta quando você está mais ansioso. E a pessoa autista, ela pode fazer o flapping dela. Ela pode fazer os steamings dela também, né? Pode fazer outras coisas que é para autorregulação. E tem que ter espaço para esse momento de autorregulação. Tem que ter pausa.
né? Eu tenho uns vídeos de adulto. Uma menina, ela foi numa festa e aí ela grava. E ela foi numa festa, barulho. Aí você fala assim, não, mas a autista não gosta de barulho. Não, ela gosta, ela foi lá sozinha, com as amigas dela. E aí ela grava um momento que ficou muito pra ela, o copinho dela encheu e ela não fez uma resposta adaptativa como a gente faz. Então, às vezes, eu tô ouvindo essa serra, mas ela não está me incomodando, ou está me incomodando, só que o que eu estou fazendo aqui é mais importante do que ficar prestando atenção nesse barulho que está acontecendo agora. E aí eu estou criando uma resposta adaptativa para eu não perder o controle. E o que acontece com a pessoa autista? Ela não tem resposta adaptativa, então esse barulho vai ficar, o copinho dela vai encher, e ela tá tentando, né, tá lendo, tá fazendo, e aí ela vai ter um momento de estresse, né? E aí essa menina foi o que aconteceu, ela tava na festa, e aí ela gravou, ela foi no banheiro, fechou a porta, e aí ali ela fez um momento de regulação dela. Ela colocou o abafador e ficou andando dentro do banheiro e fazendo os flappings, Outra menina autista também que tá na internet, ela tem os Fidget Toys dela, e ela tá na faculdade fazendo medicina. E ela, blogueira, tá? Ela coloca a câmera, grava e fala, e ela tem os Fidget Toys pendurado na mochila, pendurado na calça, e aí quando ela precisa de autorregulação, ela fica mexendo naquilo dentro da sala, e aí essa comunidade em torno dela já olha para ela como uma pessoa autista e tá tudo bem, ela não é excluída por isso. Mas em quantos ambientes que a gente pode pensar que isso soaria estranho? Pense em pessoas que se olhasse para isso ia falar, meu Deus, não dá para esse cara trabalhar aqui. Fica nesse clique toda hora. Não vai longe, Raíssa. Na escola, alguém mandou ela, amarrou a mão dela, ou passou não lembro se fita crepe, alguma coisa na mão da menina de 8 anos, porque ela tava assim. Autorregulação. Foi lá 3 anos atrás, tá? Na escola, né? Daí a mãe não pode tirar porque ela tá fazendo muito flap. Daí a gente pode tirar isso. Daí tem que chamar a mãe pra conversar, explicar pra ela, não tira. Tá louco? Então é desses comportamentos que a gente está falando da pessoa autista que não é aceito na sociedade. A gente está falando de uma escola que levanta a bandeira da inclusão. Tá vendo como a falta da informação, né, ela é gigante? Eu recebo pais até hoje com todas as informações, com todos os TikTok da vida, que chega lá no consultório e fala assim, eu queria que meu filho parasse de fazer isso. Esquece. E aí... Por quê? Ela quer um filho socialmente aceito. É estranho isso, né, para outras pessoas. E aí ela fala, quando eu vou na academia, ele fica me esperando, ele fica assim, a gente vai na festa, ele fica assim, eu não consigo, porque as pessoas ficam olhando, é muito feio. Uma vez eu fui no mercado, ele se desregulou, ele ficou no chão, eu não gosto dessa exposição. É uma mãe que conseguiu verbalizar. E aí eu achei muito legal isso, ela conseguir verbalizar isso. Agora tem aquelas que não verbalizam. E que aí fora dos olhos daqueles que podem falar, não precisa disso, ela tá em casa falando, para com isso, não faz isso. Mas isso é a única atividade de autorregulação que essa pessoa tem. E aí ela pode ir para outra. Isso. E aí ela pode fazer outra, né? Ela pode agravar o ritmo, né? Enfim. E aí hoje, os autistas estão naqueles mesmos lugares que a gente falou, mas não estão isolados, e aí eles estão na educação infantil, eles estão indo para a creche. Porque depois da declaração de Salamanca, a gente não pode trancar a criança dentro de casa. A partir dos 4 anos, ela tem que ir para a escola. Então, elas estão na escola. Nas universidades, seu professor, meu colega de sala, um inspetor. A gente levou uma vez num workshop que a gente fez para lançar o TEA+, dois homens, né? Hoje 2 homens, que trabalham. Um trabalha na Uniso e tem um trabalho fantástico que ele faz na Uniso. Ele falou sobre a experiência dele, foi muito legal. A gente tem um outro que adora biologia, que escreve livros, que hoje está fazendo curso técnico em veterinária. Então, essas pessoas estão.
E aí é legal porque com a conscientização, com a informação, eu pelo menos vou no mercado, quando eu vou no mercado eu sempre vejo uns 3, 4. Vocês já perceberam isso? Antes da pandemia eu não via. Antes da pandemia eu já estudava terapia ocupacional, né? E eu não via. E eu sempre tenho um olho meio atento, sabe? Às vezes quem tá com crachá, às vezes só pelo olhar, olhar eu digo, porque tem as características do autismo, e é o olhar lateralizado, né? É a forma de andar, às vezes muito em bloco, às vezes muito hipotônico. Acho que só quem aí estuda que consegue compreender, às vezes, né? Ou uma coisa que eu consigo identificar no mercado, assim. Às vezes eu fico fazendo esse exercício. A preocupação da mãe com a criança. O olho da mãe. Às vezes ela tá preocupada com todo mundo que tá ao redor. Às vezes tá na fila, e a fila é o lugar que mais vai mostrar. A criança tá lá, às vezes tá até quieta, só que a mãe tá sempre em alerta, assim. Ela tá... né? Eu tenho uma mãe que ela acostumou, ela tem um vício, a criança está bem, ela tá assim... Calma, João, tá tudo bem, calma, João. E o menino tá assim, ó, andando. Tá tudo bem, né? Então, o autismo tornou-se mais visível, não porque surgiu agora, mas porque aprendemos mais sobre ele. Então, tem mais informação. E aí, mais informação, tanto pro bem quanto pro mal, tá, gente? Tem muita informação ruim sobre o autismo. E aí, o que vai falar um pouco do que a gente está conversando nesse momento é que em 2000 era 1 para cada 150 crianças, tá? Esse é dados do CDC. E aí hoje, 2025, 1 para cada 31. Então a gente teve um crescimento de mais 300% em relação ao ano de 2000. E aí o resultado desse número aqui, eu penso muito que é pela falta de pesquisa, pela falta da informação. Porque se antes a gente pensasse que nos subdiagnósticos dessas crianças com atraso no desenvolvimento, talvez esse número poderia ser um pouco não tão parecido com esse, que eu acho que aí a pandemia também trouxe uma questão da tecnologia, da exposição a telas. E aí já tem muitos artigos aí comprovados com pesquisas randomizadas, enfim, que fala que a exposição da tela para crianças de X anos a X anos, por tanto tempo, pode interferir na fala. O que aconteceu? Com as informações sobre autismo, aí eu chegava lá com meu filho de 3 anos que não falava, pro médico, o médico abriu uma suspeita para TEA. Aí, com suspeita para TEA, o pai ia lá, pegava isso, a guia levava e fazia terapia. Aí fazia terapia, pegava um relatório da psicóloga, que falava sobre características de autismo, levava no médico, e o médico dava laudo. Mas, na verdade, era só atraso de fala por exposição à tela. Tá? Pode estar aqui nesse bolo, tá? Com certeza tá. Com certeza tá. A gente viveu isso, né? Quando o CTO nasceu, foi logo no finzinho, na pandemia, mas... E aí chegava a criança lá com atraso de fala, que você fala assim, autismo? Né? Tá um pouco... E nessas avaliações que nós fizemos últimas, a quantidade é pequena, 50 crianças. Mas quantas crianças deram só com atraso de desenvolvimento? Era tudo suspeito. Sim. Entre ano passado e esse ano, a gente fez a avaliação neuropsicológica de 50 crianças do SUS. Todas elas vieram com suspeita de autismo. Passaram pela UPA, o UBS, todos com suspeita de autismo. Das 50, 26, de fato, a gente identificou traços de autismo. O restante tinha alguma TDAH, outras comunidades, e, se não me engano, 15% era típica, com falta de estímulo. E tem criança que chegou sem falar, não brincava, e que em 3 sessões começou a brincar. 3 sessões, por falta de estímulo, que a mãe, os pais, a família não sentavam para brincar com a criança. Mas, Adriana, o problema é o seguinte, não é excesso de tela para a criança, é excesso de tela para a mãe, né? Tá todos. Tá todo mundo. Eu vi um caso no shopping que eu fiquei assustada. A mãe estava amamentando o bebezinho no shopping.
o celular assim, e ela tá com o dedo se virando a telinha e amamentando a neném. Pronto, É isso. começou assim, né, no momento da amamentação, o que vai ser? E aí a gente vai pensar, Winnicott vai falar que quando a criança, o bebê, está sendo amamentado, a relação mamãe-bebê é o momento onde ele aprende a fazer o contato visual. Que até a posição que você coloca a criança para amamentar, ela fica no ângulo certinho para a criança fazer contato visual. E talvez seja nesse momento que você tenha que estar com o seu bebê falando, cantando, prestando atenção, fazendo expressões, porque aí é o momento que ele está olhando para você, né? E aí quando a mãe deixa, e aí eu não gosto de culpabilizar as mães, tá? Mas a interferência da tecnologia hoje, atualmente, e a gente tem que, em algum outro momento, abrir espaço para esse tipo de discussão. Ela está com o celular e a criança está aumentando, qual é o contato social que essa criança está tendo? Nenhum. Então, a gente tem que discutir os diagnósticos, a qualidade desses diagnósticos, tá? Enquanto ciência, tá bom? E aí, por que mais pessoas estão sendo diagnosticadas? Então, os critérios ampliados. Então, o DSM, ele foi lá, colocou que era autismo, aí veio o CID, e aí a gente tem critérios, e hoje o CID-11, ele até melhorou como a gente vai fazer os critérios do autismo, tá? A gente vai falar dos níveis de suportes, e o que cada nível de suporte tem a dizer sobre a dificuldade que a criança apresenta. Por que estava acontecendo? A gente generalizava o TEA. Não, atraso de fala. TEA, não tem funcionalidade, nível de suporte 3. Só que aí a gente não colocava dentro do critério do TEA, e aí a criança tinha uma comorbidade. Então, o que pode acontecer? Às vezes a criança, ela tem o autismo, mas ela tem deficiência intelectual. E aí eu já colocava ela no nível de suporte 3 de autismo. Qual a diferença? A diferença é a deficiência intelectual, ela tem um agravante cognitivo. É interferência cognitiva. E o autismo é social. Então, se eu não percebo qual que é a deficiência primária daquela criança, se é DI ou autismo, eu posso estar falando que ela é um nível de suporte 3 de autismo, mas ela, na verdade, é DI grave. Aí, tratamento é diferente. Tratamento é diferente. Tá? Meninas e mulheres, existe um dado, não sei se vocês já ouviram. Autismo dá mais em meninos. Acho que algum tempo atrás era para cada 5 meninos, uma era mulher, uma era autista. Tinha um dado assim. E aí era muito, né? Muito diferente. Qual que é? E aí, hoje existem pesquisas que falam da habilidade da mulher em fazer mascaramento, que a gente vai usar o termo masking. Então, a menina, desde criança, ela aprende a fazer mascaramento. Até a gente, mulheres típicas, a gente já consegue ter essa habilidade de esconder emoções ou de fazer uma leitura social um pouco mais adequada, de aquela conversa que a gente fala, nossa, a menina amadurece mais rápido do que o homem, né, e tal. E aí, isso dentro do autismo, tem essa exigência em cima da mulher, e aí elas conseguiam fazer mais masking, conseguem fazer mais masking. E aí o diagnóstico em cima dessas meninas era precarizado. E aí muitas saíam como tímidas. Né? Aí também é uma outra discussão também, que aí eu nem vou começar. Senão não termina. O diagnóstico em adultos, a Andri, que vocês já conheceram, ela é neuropsicóloga, a quantidade de pacientes que ela está fazendo avaliação neuropsicológica adultos que estão saindo com o diagnóstico TEA. Mas assim, gente, o diagnóstico TEA em adultos, ele tem que fazer tem que ser feito de uma forma com muitos testes comprovados, porque o autismo, ele é reconhecido como um transtorno da infância. Então, quando você cresce e você já se expôs
a se adequar a várias questões sociais, fica muito difícil de um profissional conseguir fazer os critérios baterem certinho, porque você já se adequou a muita coisa. E aí o diagnóstico em adultos, ele depende muito de entrevistas da família, do pai, da mãe, de uma pessoa que é próximo, que estava... Porque tem que vir da história, e aí aplicar outros testes atuais, para que aí a gente faça uma leitura das características e dos resultados, que aí possa, então, essas questões são compatíveis com o autismo. E o que está acontecendo hoje? O adulto vai lá, porque ele tem condições, pega R$900, vai no psiquiatra que fala assim, olha, eu faço FLAP, então rigidez cognitiva, e eu não consigo dormir à noite. Aí o psiquiatra fala assim, então você é autista, como você era quando era criança? E aí ele fica sobre o discurso do próprio adulto, que está achando que pode se autodiagnosticar autista. Isso está acontecendo, da mesma forma que está acontecendo com muitos adultos com laudo de TDAH. Então, gente, dentro desse mar de situações que a gente fala do autismo, a gente tem que ser falado diagnósticos que estão sendo feitos de maneira que não são tão qualificadas, tá bom? Dado real aqui da nossa clínica, tá? De quase 500 pessoas, 70% são meninos. Que fazem tratamento com a gente. De quase 500, 70% são meninos. Porque aí no menino isso, né? O menino, ele... Não joga bola. Culturalmente, ele tem mais espaço para ser o ser que ele quiser ser. E aí, quando o ser que ele quiser ser foge do padrão, temos que levar ele no médico. A menina, a gente fica colocando uma expectativa nela. Fica colocando. Aí ela vai se adequando, tá bom? E aí, enfim, várias questões que a gente pode discutir sobre essa diferença de diagnóstico, mas que hoje já está sendo corrigido, tá bom? Profissionais mais capacitados. Então, a experiência do Adriano 20 anos atrás, ele teve dificuldade de achar outra clínica que ele pudesse levar o filho dele, porque só uma em Sorocaba tratava autismo. Em Sorocaba, mas assim, era no Brasil inteiro. Quantas pessoas que a gente conhece, empresários que tem filho autista e que falou, a parte do tratamento do meu filho eu fiz nos Estados Unidos. Muitos. Conheço muitos que hoje abriu clínica aqui no Brasil e falam, a parte do tratamento do meu filho eu fiz nos Estados Unidos, quando a gente descobriu o autismo. Porque não tinha. Hoje, para você ter uma ideia, quando o Foucault falou sobre os hospitais psiquiátricos, quando teve a declaração de Salamanca, os países europeus e os Estados Unidos já se movimentaram em relação à inclusão escolar. Já teve uma mudança na estrutura. Aceitar as crianças na escola, tiraram as escolas especiais e falaram assim, não, vamos colocar todo mundo aqui. Passou uns anos, eles falaram, não, esse modelo não funciona totalmente assim, a gente vai ter que trazer a escola especial para dentro da escola regular para a gente conseguir ofertar o que essas crianças precisam dentro da escola regular, não tirando elas da socialização, mas dando atenção para a necessidade específica que ela tem. Beleza. Isso aconteceu nos Estados Unidos há 30 anos atrás. E hoje, isso que eu tô falando, a gente está discutindo hoje aqui no Brasil. E que está tendo várias barreiras, uma discussão super densa sobre esse assunto, porque tem muita gente da academia, academia da faculdade, das universidades, que fala, não, isso não pode, isso não é inclusão. Então, a gente olha para vocês entenderem, né? O exemplo da questão dos profissionais capacitados. Então, a gente sempre tem um atraso de muitos anos perto dos países de primeiro mundo em relação a deficiências, à inclusão, à ciência, tá bom? Mas hoje já estamos... Só para fazer uma pergunta também, para a sua percepção, né? A maneira como você trouxe. É diferente você, como lugar que você me escolheu, né? Não, agora a escola tem que ser escola igual, inclusiva. Não adianta ser uma escola inclusiva se ninguém está preparado para essa situação. Eu até tento acreditar que você exponencializa o problema. Sim. Porque
A criança vai sofrer, ou o adulto, né? O adulto já aprendeu a lidar, mas no caso a criança vai sofrer ainda mais, né? Eu tive a oportunidade de estudar no exterior e tinham colegas na turma que tinham autismo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, a questão da superdotação, que está sendo começado, né, a falar mais. E era uma naturalidade muito grande com que se tratou o problema. Para mim, aquilo foi um... Que é isso? Literalmente, mas o que é isso? Aí o colega sempre explica, mas o meio está preparado. Quando o meio está preparado, a pessoa que tem a divergência, né, a neurodivergência, ela performa. Exato. E ela performa muito bem. Né? E como nós somos um país de contraste, não quero hoje levar para o lado político, Sim. né? Acho que esse é o nosso grande objetivo. Né? Aham. Ser mais uma formiguinha em toda a colônia para ajudar no processo Exatamente. de conscientização. Na escola, assim, o professor não está preparado, os colegas não estão preparados, a família não está preparada, e nem a criança, estou pegando o exemplo de uma criança, está minimamente preparada, é tempestade perfeita. Exatamente, é isso. E aí, o que o senhor trouxe é o ponto... é o ponto X da resposta para o nosso tema, tá? A conscientização social, né? Isso, ação barreiras e aumenta o acesso. Quando eu crio possibilidade da pessoa autista ser o que ela é, eu consigo fazer com que transpareça a potencialidade dela, que ela consiga performar, mas da forma que ela consiga existir e ser no mundo, assim como nós. Não somos parecidos em personalidade, cada um tem a sua e cada um vai performar nos seus ambientes sociais da forma que você se entende e se sente bem. Pelo menos deveria ser assim. A pessoa autista tem que ser da mesma forma. Esse espaço precisa existir para ela também. E aí alguns mitos, né? A pessoa autista é igual? Não. Já começa que é o espectro, então não é igual. Então, se o meu sobrinho autista ele é bom em matemática e tem questão auditiva, não quer dizer que o filho do meu amigo tem as mesmas características. Pode ser totalmente diferente. Autistas não têm empatia? Não tem nada a ver. Isso é um dos piores dos estereótipos e de estigmas que pode existir. Não tem a ver com isso. Se eles têm dificuldade de transparecer emoções no sentido de... como que eu posso falar? De expressão, tá? A forma de se expressar pode ser deficitária por conta da fala, por conta dos entendimentos, do que, para onde está. Vocês viram a pesquisa do Fantástico, quando falou sobre autismo, que apareceu uma avaliação que fez lá nos Estados Unidos, que o autista olhava por muito... uma criança autista, perto de outra criança típica, aonde ela olhava, o mapeamento visual dela era muito diferente do mapeamento visual de uma criança típica. Essa pesquisa foi excelente. Porque enquanto uma criança típica, ela pode estar toda a infância aprendendo a se expressar, porque ela olha o pai, a mãe, o primo, o amigo. Eu tenho um sobrinho de 3 anos, é muito engraçado. A gente faz uma expressão perto dele, em 5 minutos ele já está fazendo igual, e aí ele adquire essa expressão e fica muito parecido com a gente. Então, se eu tenho uma criança autista, que o campo visual dela, onde ela fixa o olhar dela, é diferente da criança típica, como que eu posso exigir que a expressão facial de uma pessoa autista seja a mesma de uma pessoa típica? Talvez ela nem tenha aprendido como ela faz cara de ficar indignado. Ela nem tenha aprendido a fazer a cara de revoltado. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito expressiva, segundo os meus colegas. Muito expressiva. E aí, essa questão da expressão, ela está muito na cultura da minha família. A Paty e o Adriano conheceram a minha família. E aí eles falam, nossa, sua família é muito, né, uau, expressivos. E aí faz parte do meu movimento ali, né? E aí uma criança autista, um adulto autista que não teve esse contato, não teve esse estímulo, ou não teve esse campo visual, atenção para esse momento, ele não vai ter, né?
Isso não quer dizer que ele não tenha empatia, que ele não tá naquele momento, que ele não percebeu, que ele não ficou triste com a situação que aconteceu. Talvez ele expresse isso de uma outra forma. Sabe que eu sou catequista também, né? Nas horas vagas eu estou na igreja. Nas horas vagas eu sou catequista. E aí eu tenho uma turma de adolescentes, entre 13 e 15 anos. Nessa turma tem 2 autistas. São irmãos gêmeos, né? Um é nível 1, outro é nível 2 suporte. Normalmente eu levo bolinha para eles ficarem jogando, ou alguma coisa para ele pintar, não sei o quê. Então, semana. Faz um isso. Um deles, esse nível 2, estava lá pintando, sentado, longe. Foi longe e eu falando aqui, e daí eu estava falando justamente de comportamento na escola, o que mais incomodava cada um, não sei o quê, e passando cada um. E eles iam lá no canto. Daí aí eu falei, Ale, e você? Tipo assim, eu queria que me deixasse fazer as coisas. As pessoas ficam mandando eu ficar quieto, mas eu não consigo. Ele estava quieto, não estava olhando para mim, ele estava lá. Ele estava prestando atenção em tudo, ele entendeu tudo e ele respondeu aquilo que ele queria, sabe? E ele era muito barulhento no começo, agora ele presta atenção. Antes ele não escutava ele falar, né? Agora ele presta atenção. Mas você vê que só de perguntar para ele, eu estou incluindo ele no assunto, né? E deixei ele no canto dele, ele quer ficar lá, pode ficar, mas na hora que eu chamo ele está atento. Isso faz diferença. Sim, faz muita diferença. E aí um outro ponto que às vezes pode ter essa discussão, esse é campo do TikTok e pessoas no Instagram falando, o autismo é uma doença a ser curada. Gente, esses dias que está abrindo uma discussão sobre a questão do Alzheimer, como que a gente vai diminuir, né, o aumento de idosos com Alzheimer, enfim, como a gente vai conseguir interferir isso para que seja mais no final da vida, porque está tendo muitos casos de ser com 50, 60 anos. A gente está falando do Alzheimer, uma doença que é tão pesquisada há tantos anos, há muito tempo, e não falar em cura. Agora, o autismo, que é todo um funcionamento neurológico diferente, o cérebro diferente, conexões neurais, sinapses diferentes, a gente vai falar assim, não, vamos curar o autismo. Qual é a necessidade da cura do autismo? Aí, uma mãe de nível de suporte 3 vai falar, tenha um filho autista de nível de suporte 3 que te bate, que não fala, pensa se você não vai querer que ele seja curado. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala o autismo tem que ser curado. Eu acredito que o autismo ele tem que ser tratado com ciência, com pessoas qualificadas, com pessoas justas. Hoje a gente está lidando com uma situação, gente, de carga horária que está abrindo para um outro campo. Crianças com burnout, por estresse, de alta carga de terapia, por uma questão financeira, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma internet, um Instagram, um TikTok que permite falar, olha, o autismo tem que ser curado, tem grandes farmacêuticas, grandes empresas que estão lucrando com isso. E não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eu postei no meu Instagram clínicas emitindo guias, cobrando hora, e assim, interferindo na criança, de, tipo assim, dando timer para ela descansar. Então, se ela dormir, você não recebe, tá, profissional? Ela não pode dormir, senão você não recebe. Então, isso a gente vai desumanizando a criança. Então, tá acontecendo isso. E aí, quando a gente fala de desumanização, não parece que a gente está voltando lá quando o Foucault falou sobre a loucura das instituições totais de Goffman? Então, a gente está vivendo muito um contraste, assim, né? Com uma sociedade que a gente pode falar que está com uns trejeitos manicomial. Então, esse lugar aqui, ele tem que existir mais em mais números para a gente poder falar sobre isso. Porque o que acontece com um modelo e com uma cultura manicomial? Ninguém ergue a mão e fala assim, eu sou a favor dos manicômios, bota na cadeira de choque. Não, assim como qualquer outra coisa que acontece no sistema, e eu não estou falando de política, vai acontecendo assim, ó. Vai sendo no Instagram, aparecendo lá, né? Muitas pessoas vendo o mesmo vídeo, fica viral, né?
as pessoas vão aceitando aquilo porque aquilo que é falado muitas vezes acaba sendo aceito. E aí quando a gente vê, alguma coisa aconteceu, né? E aqueles que têm influência acabam lucrando com uma deficiência, tá bom? Então, Júlia, não acho que o autismo tem que ser uma doença a ser curada. O autismo é uma doença a ser tratada, tá? Com respeito. Fazer uma pergunta no quadro anterior, né? E aqui o exemplo que eu sempre tenho é um sobrinho, que talvez alguém no suporte razoavelmente leve, acabou tendo suporte, talvez no momento adequado, e é aquela pessoa que, se eu penso num sobrinho que tem empatia, é exatamente ele, né? Tem uma empatia enorme. Eu não consigo enxergar, para mim foi tudo novidade, eu não consigo enxergar como uma doença. Eu consigo enxergar como uma situação atípica, né? Normalidade é um termo matemático, estatístico, né? O que está dentro daquele grupo maior. Isso forma o normal. Sim. Fora isso, né? E aí, em particular, no caso dele, eu não consigo nem enxergar. Vem a pergunta, não enxergo como uma doença. Na realidade, a maneira como ele processa, como ele entende o processamento. Isso. E como ele faz melhor uso desse processamento, dado que o processamento do computador dele é diferente do computador que, dentro da normalidade, a grande maioria das pessoas tem. É exatamente isso. De fato, não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. Aí existem algumas coisas, gente, que é muito difícil de discutir. Quando o autismo ele entra para a lista de deficiências, pelo motivo errado, acaba acontecendo essas coisas. Abre espaço para narrativas. Por que o autismo entrou para o espaço da deficiência? Pensando que lá no DSM vai falar que é uma questão social, teoricamente não era para entrar na deficiência, tá? Porque aí se fosse deficiência, a deficiência intelectual sim é uma deficiência, né? Então, as comorbidades. Quando o autismo ele entra para o quadro de deficiências, não é pelo motivo de fato estudado, cientificamente comprovado de que é uma deficiência. É por garantia de direito. Assim como o TDAH não é deficiência. É um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Tá lá no quadro dos transtornos do desenvolvimento infantil. Assim como o transtorno da fala também está no DSM como transtorno do desenvolvimento infantil e não é deficiência. Mas o autismo entrou lá nos quadros da deficiência por uma questão de garantia de direitos. Porque as escolas não queriam aceitar. Porque o ônibus não deixava entrar. Porque o cinema não permitia. Então, assim, para os autistas, as famílias, né, conseguirem essas coisas, eles têm que dar carteirada. Toma, a carteirinha do meu filho. Ele é autista, ele tem que estar aqui. Abre precedente para falar que autismo é doença. Eu penso que é por conta dessa questão de lei, pelo menos aqui no Brasil. Se tem muito esse olhar e essa confusão. Né? Mas o autismo ele entra como deficiência mais pela questão de garantia de direitos. Eu trouxe e o que realmente é o autismo, que é exatamente o que ele falou. Conexões cerebrais diferentes. Então, não é o mesmo funcionamento que o meu cérebro de pessoa típica acontece, né? Então, tem o córtex pré-frontal, que é a dificuldade em se regular. Então, é aquilo que eu falei para vocês, não tem a resposta adaptativa adequada e não tão rápida. Então, aquela emoção, aquele incômodo que eu estou sentindo, ela não passa por um filtro que vai falar assim, olha, ô Júlia, tudo bem, não precisa, né? Vamos aqui prestar atenção em outra coisa, você vai conseguir. E assim, na nossa cabeça, gente, isso é automático. Na pessoa autista, não. A gente vai ter uma alteração das amígdalas, né? Então, o nível de alerta e de estresse muito mais ativado. Isso é cientificamente comprovado. As amígdalas de pessoas autistas são até maiores, né? Processamento sensorial. Então, o processamento sensorial de uma pessoa autista é totalmente diferente da pessoa atípica. E aí, é diferente entre os autistas.
E aí abre um campo de situações. Por exemplo, se eu sei que uma colega minha de trabalho é autista, e eu sei que ela já está mostrando sinais de desregulação por alguma questão, ela pode não ter me falado que ela tem sensibilidade à luz, mas eu posso ir lá e diminuir. Por quê? Se o processamento sensorial dela acontece de maneira diferente da minha, a gente sempre dá o exemplo do copo. Então, se eu diminuir estímulos para ela, quando ela está com o nível, né, alerta alterado, eu vou ajudar com que ela se sinta mais confortável. E nem sempre é porque ela tem uma dificuldade com a luz, mas aí eu desligo aquele campo, do estímulo visual. Eu desligo aquele campo do auditivo, eu fecho as janelas, abafo um pouco o som, né? E aí eu vou utilizando de maneiras para que aquele ambiente seja um pouco mais fácil para aquela pessoa. Um outro ponto também, quando a gente convive com uma pessoa autista, a poluição visual pode ser algo que incomode muito. Então eu estou no supermercado, a criança em crise no supermercado. Se for possível redirecionar ela para um lugar um pouco mais tranquilo, com menos informação, é o ideal para a gente conseguir ofertar para ela acomodação sensorial. Lógico que para nós que trabalhamos com isso, a gente precisa entender desse processamento sensorial de uma maneira bem profunda, né? Mas aí quando a gente fala de pessoas para conscientizar, a gente fala até de uma maneira geral das possibilidades, porque geralmente são possibilidades que pode ser que ajude, né? Talvez eu não sei se essa criança ela vai se beneficiar de tato profundo, né? Eu posso não ter essa informação, porque eu teria que avaliar do perfil sensorial dela. Mas se eu diminuir a luz, levar ela para um ambiente um pouco mais tranquilo, garantir a segurança, a acomodação sensorial, isso vai ser de grande ajuda para essa pessoa. Ela vai se sentir mais confortável, ela vai passar por aquela crise um pouco melhor, e aquilo vai passar, né? Então, o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada por diferentes situações: comunicação, interação sensorial, processamento sensorial, comportamentos e interesse. Gente, está vendo que tudo isso aqui está no campo das habilidades sociais. Por isso que o autismo, o DSM vai falar que é uma questão social. Porque tudo que está aqui está no campo social, de como a pessoa como ela interage com o ambiente quando exposta, tá? Então, os desafios no cotidiano vai ser a comunicação, a interação social, o processamento sensorial, a alimentação e sono entra como comorbidade, mas uma comorbidade bem comum, gente. O sono, principalmente, é uma questão que afeta muito crianças e adultos com autismo, distúrbio do sono. Então, pensa lidar com uma pessoa que não dormiu e ela tem que bater o ponto às 7 horas da manhã. Não que isso tem que... Não sei, gente. Mas quando a gente é uma empresa e a gente não consegue flexibilizar e ter as informações que a gente precisa ter para estar diante de uma pessoa autista que produz, que performa, enfim, e a gente não tem a informação, ou a gente não consegue lidar com o fato que uma das comorbidades dela é a questão do sono, talvez eu esteja perdendo um bom profissional no sentido de produtividade, se eu não consigo flexibilizar para ela um horário um pouco mais adequado, porque ela tem disfunção do sono. Então, é um pouco isso, sabe? Que a gente tem que olhar. Questão de comportamento também. Então, às vezes, eu tô com um comportamento de criança agitada ou adulto de fazer flapping e de ficar ecolálico. Eu tenho adolescente que ele é super funcional, ele faz as coisas, só que no momento que ele tá fazendo as coisas, ele tá replicando ecolalia. Tá todo o tempo. Ele se concentra replicando falas de filme, de alguma coisa que ele fez, né? Pense isso numa sala de aula. No momento da prova. Para ele se concentrar, ele precisa replicar algumas coisas que ele já viu, né? Não seria... Será que vai ser aceito por uma professora que não tem o preparo ou o conhecimento? Isso é uma coisa simples, tá?
questão de frustração, tem um baixo limiar para frustração, principalmente criança, né? Então, às vezes, o não, ou aquilo que não dá. Olha, eu tenho muitos pacientes que eu nem falei não. Só dele ter tentado encaixar uma vez e não ter conseguido encaixar, ou ele tem tentado subir e não conseguiu subir, acabou. Aquele momento acabou. Então, todos esses comportamentos que a gente vai aprender na primeira infância, como se frustrar, como, enfim, ficar bem com isso, a criança autista ela precisa passar por um treino para aprender a lidar com a frustração e a dar nome a essa emoção. Aqui, gente, eu trouxe, não para romantizar, tá bom? Depois eu vou trazer outros casos. Mas, antes da gente fazer negativos sobre uma pessoa e onde ela pode chegar, a gente tem exemplos, a gente pode até reconhecer. Tem um filme da Temple acho que no Netflix, que é muito interessante. Uma criança, quando você vê o filme, você olha, é uma criança de nível suporte 3. No entanto, que ela vai até para uma casa, uma residência assistida, e lá tem profissionais qualificados. E um dos professores, tutores dela, é o maior incentivador das potencialidades dela. E aí ela se torna o que ela se tornou, uma grande influência, não só na questão do autismo, na questão de animal. Então, imagine, ela é autista, eu acho que ela morava numa região parecida com Texas, de fazendeiro, coisas de boi, que nem mulheres estavam dentro desse trabalho, desse comércio. Ela desenvolve coisas que ela vai e fala, ela é a primeira mulher neurodivergente a lidar com boi nos Estados Unidos. E aí ela mesma desenvolve um equipamento que dá tato profundo para ela na faculdade, porque lidar com situações na faculdade para ela era muito estressante. Então ela ia para uma aula, ela se expunha, quando ela voltava para o quarto, ela precisava muito de tato profundo, de abraço. E aí ela desenvolveu um equipamento, é como se fosse um bolo, e ela entrava debaixo desse equipamento e ficava. Tentaram destruir o equipamento dela, enfim. E hoje esse equipamento é um equipamento usado na integração sensorial e é uma técnica usada até hoje para autorregulação de crianças que têm esse perfil como o dela, né? E ela que inventou esse equipamento. A Greta é uma ativista, né? Fala abertamente, ator, enfim, são algumas personalidades que a gente entende como autistas. A gente fala, mas aí são autistas de sucesso. Mas se a gente voltar na infância, será que a gente falaria que a Temple ia ser quem ela foi? Será que a gente olhasse para a Greta chorando lá quando criança, tendo crise, batendo o pé, a gente falaria que ela teria a relevância mundial que ela tem hoje? Porque a gente estaria colocando um estereótipo em cima dela. E aí, para essas pessoas serem o que elas, né, pelo menos nas histórias que a gente consegue conhecer e pesquisar, elas tiveram que lutar muito contra os estigmas sociais que foram implantados sobre elas. De falar assim, olha, você não vai conseguir. No filme da Temple é muito lindo, que as pessoas falam, você não vai conseguir. E aí, quando ela chega para palestrar para vários pais, é muito legal no final do filme, os pais começam a chorar, porque estava todo mundo desesperado. O que vai acontecer com meu filho? Ele é autista. E aí ela fala, ela conta sobre a história dela, conta o que ela desenvolveu. Então a gente tem que dar lugar e voz para essas pessoas. Porque a gente não sabe. Sabe quando a gente tem aquele cuidado de tratar crianças e cuidar de crianças, porque a gente fala que o futuro do mundo são as crianças, e é por isso que a gente quer colocar elas nas melhores escolas, é por isso que a gente quer que ela faça inglês, por isso que a gente quer que ela faça esporte, para que ela seja um adulto que dê retorno socialmente para a comunidade. Quando a gente olha para uma criança autista, a gente não faz a mesma oferta. A gente desacredita dela e das potencialidades dela. Aqui algumas histórias do que tem na sociedade, mas que pode acontecer. O Daniel, hoje médico, tinha dificuldades na socialização, interesses restritos e sofria bullying. Na vida adulta, médico, neurologista, atende em hospital público e faz pesquisas sobre autismo. Histórias, né, que pode acontecer, tá? E que são possíveis, já tem até juiz, advogado na mídia. Então, aqui eu coloquei mais um exemplo, né?
Lucas, hipersensibilidade sensorial. Gente, uma pessoa com hipersensibilidade sensorial, eu acho que um dos perfis mais difíceis de atender na clínica é quando uma criança tem um perfil de hipersensibilidade sensorial. O nível de alerta é extremamente alto. Cara, se faz isso, a criança toma um susto. Se passa um vento perto do corpo dela, é algo que já incomoda muito. E aí tem alguns perfis da questão tátil. Então é uma criança muito difícil de lidar dentro do consultório, que é um ambiente controlado. E aí ele vai e pode virar engenheiro, porque ele foi tratado, porque ele foi... Então aqui alguns exemplos, né? E aí, como devemos conviver com pessoas autistas, né? Substituindo o julgamento por compreensão, é um exercício, tá, gente? Quando a gente estiver diante de uma criança autista, por exemplo, e ela tá na família, tá no ambiente dos amigos, a gente parar e entender o que ela sabe, o que ela gosta, antes da gente ficar receoso. Ai, meu Deus, o Joãozinho veio. Tira os vidros, tira o bolo, tira a sobremesa. Cara, você nem abaixou para falar com o Joãozinho. Você nem perguntou o desenho que ele gosta. Você não perguntou o brinquedo, você não falou do personagem. Você não sabe o que ele sabe fazer. E a primeira coisa, quando uma criança chega no ambiente social, a gente já fala assim, nossa, ele já sabe contar até 10! Ele já fala tudo isso? E a gente brinca com a criança típica. Com a criança autista, a gente vai se afastando. Não de propósito, mas porque já tem um estereótipo. Porque não sabe o que fazer. Porque não sabe o que fazer e porque já tem um estereótipo em cima dela, né? Substituindo a normalização por acessibilidade. Então, quando eu diminuo, sei que é o momento de diminuir a luz, de diminuir o tom de voz, de falar mais pausadamente, eu estou promovendo acessibilidade. Aqui no Brasil, a gente falou muito de acessibilidade enquanto barra, enquanto rampa, enquanto várias outras questões físicas. Mas a gente nunca falou da luz, do tom de voz, da velocidade de demanda que a gente dá, de lidar com as nossas ansiedades, né? De querer tudo para ontem e exigir que a outra pessoa também seja como você. E que ela funcione como você. Que ela seja uma extensão do que você quer. Quando a gente pensa diferente, a gente está promovendo acessibilidade. Substituindo o preconceito por conhecimento. Então, isso aqui é a substituição do preconceito que a gente pode adquirir. Porque a gente está na rede social, porque a gente está com outras pessoas. E aí a inclusão começa com um olhar sensível, que foi o que o Adriano falou no início. Se a gente desenvolve a sensibilidade, e aí o que é a grande questão e o X também dessa palestra, é que não que a gente desenvolva os conhecimentos teóricos de Goffman, de Foucault, da Temple, dos números, do CDC, mas é que essas informações, elas consigam ser um compilado de coisas que a gente treine nosso olhar para uma sensibilidade, que a gente consiga fazer a expansão dela. Que não fique... Quando a gente fala de deficiência, a gente vai falar das libras, né? Teve um tempo que, às vezes por conta das novelas, ou da questão do síndrome de Down, né? O síndrome de Down também foi um público muito excluído. Aí a Globo pegou, fez uma novela e aí todo mundo falou, não, tá tudo bem, meu, se a menina pode ser atriz, por que que não? Então a importância da representatividade para essas pessoas e de possibilitar os espaços é com que elas mesmas consigam ser porta-voz para as outras crianças incentivadoras. Olha o quanto a gente já venceu em relação ao síndrome de Down. Olha o quanto a gente já venceu em relação ao bloqueio de pessoas que falam a linguagem de Libras, né? Hoje você vê em qualquer evento, é muito fácil de você ter um intérprete de Libras, que vai dar acessibilidade para outra pessoa. Mas o que essa pessoa teve que fazer? Aprender. Se dedicar a algum momento por uma coisa que ela entendeu que é importante. E nem sempre um intérprete de Libras
ele tem alguém na família que necessita dessa acessibilidade. Não, ela teve um olhar sensível para a situação. Então é isso que eu queria promover. E como a gente consegue ajudar, né? É isso que eu tô falando, é a flexibilidade, né? É promover pertencimento. Se a criança dentro da escola ela não pode se sentir pertencida àquele ambiente, àquele grupo, no local que ela fica tantas horas, gente, é de cortar o coração, porque a escola, para nós, é um evento marcante na nossa história, né? E aí, quem já mudou de escola mais de uma vez, sabe dizer em qual escola se sentiu mais pertencente e qual escola que não. E é um evento marcante, né? No trabalho, garantir acessibilidade, valorizar as competências. Não é por conta da lei do PCD que eu vou ter um autista lá no meu serviço e eu sou obrigada a lidar com ele. Cara, recebe o cara, vê o que, né, o que ele gosta, o que ele sabe, valoriza o que ele sabe, né? Caminhe juntos. Na família, né? E na família não é pai e mãe. Quantas famílias a gente atende que não tem rede de suporte depois que passou a ter um filho com autismo? Muitas. Gente, rede de suporte, né, às vezes não é nem para cuidar da criança. É assim, de continuar chamando para a festa de aniversário, de ligar. É a gente ser essas pessoas que consiga promover isso para esse familiar, tá? E na comunidade, respeitar as diferenças. No último condomínio que eu morava aqui em Sorocaba, eu nem sabia, gente, era paciente da clínica. Uma discussão no grupo, quando eu vi, tá, olhei, eu falei, não acredito nisso. Fizeram uma denúncia para a síndica, fizeram tal, porque a criança não parava de chorar. E aí, por questões do destino, a minha janela passava um pouquinho, dava para ver. Momentos do dia. E esse momento, essa fase da vida dele, ele estava passando por umas questões de doença, então provavelmente com dor, com alguma coisa, então ele estereotipava para autorregular. E essa mãe foi no grupo falar, gente, vocês estão me denunciando, meu filho está sendo bem tratado, ela teve que se justificar. E aí eu e mais 3 pessoas, a gente foi e apoiou essa mãe, ela se sentiu muito acolhida, e aí a gente explicou de forma que as pessoas conseguissem entender. Então, o nosso papel enquanto comunidade é, quando isso acontece, a gente ser as pessoas que vai acolher, que vai poder falar diferente. Porque é muito injusto para uma mãe receber notificações da síndica falando que vai te multar ou que vai chamar o conselho tutelar porque seu filho chora enquanto ele está fazendo estereotipia vocal. Aí tem duas questões, né? Porque, de certa forma, as pessoas têm boa vontade. Sim, olha, sim. Né? Pode ser que esteja maltratando. Mas é a questão de entender a situação antes de... De acolhimento e conhecimento. Porque, gente, a estereotipia vocal é muito diferente de um choro. A estereotipia vocal que ele estava emitindo não era parecida com choro. Era... pá. Isso é parecido com choro? Na verdade, essa estereotipia vocal estava incomodando quem morava. De repente não era nem em favor da criança. É, A pessoa estava se sentindo incomodada. exatamente. Eu acho que o ponto era essa discussão. Tá? E que pode acontecer da criança entrar em crise, enfim, né? Chegando perto do fim, esse aqui é o Tomás. Eu falei com a mãe dele ontem, eu falei assim... Primeiro paciente seu. Meu primeiro paciente. Ele que me ensinou e deu start em bastante coisas que eu aprendi. O Tomás hoje está com 11 anos, aqui ele tinha 6. O Tomás, ele transitou entre os níveis de suporte. Quando ele chegou, ele estava ali nível 3, nível 2 de suporte, com muitas dificuldades na escola, com muitas dificuldades no ambiente familiar e social. Hoje o Tomás prepara o próprio café da manhã, ele ajuda a cozinhar, ele vai para a escola, ele está aprendendo outra língua, ele é bom em matemática, ele fala estereotipando, ele faz apresentação, ele fez um trabalho na escola de um livro, que ele conta a história da família dele e ele desenha cada um.
Tomás vai no cinema. Tomás era seletivo alimentar. Olha o que ele está comendo. O Tomás ele teve acesso a tratamento e pessoas que olhou para ele e falou assim: você consegue. Quando eu cheguei na escola, a escola deixava ele numa salinha separada. Tomás já sabia falar inglês mais que os outros colegas. O Tomás sabia fazer conta de matemática e subtração mais que os outros colegas. O Tomás sabia fazer prova de artes e a professora não dava a prova para ele. Tomás, o boletim dele em todas as escolas que ele passou, depois que as professoras entenderam que ele consegue, o Tomás só tira 10 em todas as matérias. Menino incrível. Só fazer uma complementação aqui, Júlio. Imagino que vocês mantêm o olho distante, tá? O menino desse é Harvard. O menino desse é Harvard, Stanford, Sorbonne. Fácil. O Tomás, ele pode ser o que ele quiser. Obrigada. O Tomás pode ser o que ele quiser. Mas, se ele quiser isso, tivesse orientação. Sim. Mas o Tomás, na minha lista de pacientes que eu acompanhei na infância e cresceram, ele é o único. Porque para o Tomás ser o que ele é hoje, a família teve que passar pelo processo do luto e entender que ele podia. Tomás, para ser o que é hoje, o pai teve que desembolsar 15 mil por mês para ele fazer um tratamento adequado com AT na escola. Hoje ele não precisa mais de AT. Em algum momento ele precisou. Um AT de verdade. Um AT de verdade. Não é cuidador. Então o Tomás ele teve acesso e direito garantido pela lei e pelo dinheiro. Mas ele teve. E ele vai poder ser o que ele quiser. E aí a minha vontade é que a Olivia seja o que ela quiser, que o Davi seja o que quiser, que a Catherine vá para o McDonald's, para o parque, seja o que ela quiser. E esses pacientes que eu estou falando para vocês, eles estão no nível de suporte 1 e estão no 3. Porque você pode falar, Júlia, mas e os níveis de suporte 3? O que a gente vai fazer com eles? Vamos receber eles. A Catherine e as cuidadoras têm que escolher o pior horário, mais vazio do McDonald's, para ela conseguir ir no McDonald's, para as pessoas não reclamarem dela. A mãe do Davi leva ele na sorveteria no momento que tem menos pessoas, e não pelo Davi, o Davi não se importa com muitas pessoas. Mas é porque para as pessoas não ficarem olhando para ele com cara feia, porque o Davi toma cerveja e faz estereotipia vocal também. E ele tem 16 anos, ele é desse tamanho assim. Assusta, né? Mas esse é o meu desejo para essas pessoas, que esse seja um ambiente que a gente consiga promover e seja nós os agentes que vai conseguir transformar uma comunidade e a vida de algumas famílias que precisam disso, porque talvez elas não estejam encontrando na escola, na clínica e na própria família, né? Tomás, aqui, ó. Adora Toy Stories. Todo bonitão. Você fala com ele, ele responde tudo, muito inteligente. Estamos falando de pessoas e todas as pessoas merecem pertencimento. Todas as pessoas. Eu falei o autismo, mas eu tô falando de pessoas. Obrigada.